É interessante a gente conversando, porque são tradições bem importantes, até porque, de uma certa forma, mesmo que você não sinta, né? Porque às vezes não é a sua religião, às vezes, mas existe um campo energético, um campo vibracional, né? Das pessoas que estão conectadas. Então, de alguma certa forma, existe um movimento, né? Nesse sentido, né? Então, segundo a tradição cristã, essa sexta-feira seria o trabalho que a gente chama de Sexta-feira Santa, um trabalho de purificação, onde você faria algum jejum, alguma coisa ali, para realmente relembrar todo o trabalho e toda a saga, né, da história do Mestre Jesus, né? Então, para nós, pessoalmente, na nossa vida, eu queria trazer também uma reflexão juntamente com a reflexão do xamanismo, né? Porque é, segundo o Joseph Campbell, né, que desenha toda a história da jornada do herói, aliás, é um livro bem legal para quem gosta de escrever livros, porque ele conta como toda a história e a jornada você vai se formando um herói, né, ou se forma um herói ali na vida. E existe uma parte, né, na saga da jornada do herói, que existe o ponto onde eles chamam de morte e renascimento. Então é onde o herói, né, aquela pessoa que está lá no seu processo de evolução, de crescimento, ou, né, na sua própria saga, ele tem um processo de morte e renascimento para que ele possa realmente saber quem ele é, para que ele possa realmente trazer ali das profundezas, ali dos desafios, dos medos, o que existe melhor dentro dele. Então, por exemplo, né, na saga de Jesus, quando você olha toda a história da jornada do herói em Jesus, esse momento é o momento da morte e nascimento, porque a hora que ele tem que lidar com toda a negatividade, né, com todos os aspectos mais sombrios humanos, né, de sociedade, para que ele leve isso ali para um ponto mais de desespero, né, de transmutação, para que, né, no domingo de Páscoa renasça. Então, de uma certa forma, né, isso já dentro do xamanismo, dentro das estruturas ancestrais, já era também trabalhado, né, na construção dos xamãs. O que significa isso? Quando a pessoa ela realmente faz a sua transformação ali, para que ela possa superar as suas escuridões, os seus medos, aquela coisa que sempre travou você e você não conseguiu. Então, o xamã, ele de uma certa forma, e se você for pensar em questão de cura, né, Jesus Cristo era um curador, então, entre aspas, também um xamã. Para você acionar toda a sua força, toda a sua consciência ali, de fazer toda essa transformação, onde você deixa morrer todas as questões mais densas e negativas dentro de você, para que realmente você possa nascer e trazer o curador, trazer aquele ser que traz a luz para as pessoas, né? Então, é bem interessante e é uma jornada muito profunda, que às vezes são rituais de passagem que existem, né? E um animal de poder que representa, né? É interessante porque todo mundo fala, é o coelho. Não, não, o coelho. O coelho representa a prosperidade, né? No xamanismo, o animal que representa a morte e renascimento é o morcego, né? Então, todo mundo tem medo do morcego, né? Falar que é o vampiro, às vezes tem gente que olha um morcego e fica com medo. Gente, primeiro, né, entre parênteses aqui, se você vê um morcego, você deixa ele quietinho no cantinho dele, porque normalmente eles só comem frutas, né? Essa coisa de morcego, então, primeira coisa. E eles fazem um trabalho muito importante de polinização. Eles são seres muito especiais, né? E eles só estão tocando a vidinha deles na natureza. E é uma coisa bem interessante, falando agora de energias, né, xamânicas, porque o morcego, ele dorme com a cabeça para baixo, né? Ele fica com o pezinho lá em cima e dorme com a cabeça para baixo. O que significaria isso? É igual o ser humano quando está para nascer, né? A gente fica de cabeça para baixo na barriga da nossa mãe
e esperando ali um momento de iluminação, né? Um momento onde dá aquele boom, aquela energia para que a gente possa nascer. Ao mesmo tempo, os morcegos também gostam de cavernas, né? Gostam desse lugar mais escuro, mais úmido, que também é igual ao útero da mãe, né? O útero da mãe, né? Aquela caverninha onde ele fica protegido, onde ele fica cuidado, até o momento que ele pode renascer. E quando ele nasce, quando o bebê nasce, nós, os seres humanos, o desafio nosso da distinção para conseguir distinguir o que é denso, o que é energia mais densa e o que é mais positivo. Porque não é tão claro assim como para os morcegos. Eles não têm a visão muito acurada, né? O que eles voam a partir de sonares, né? Então, não é claro para o morcego, às vezes, o que é claro e o que é escuro. Então, o desafio dele de lidar com a luz e lidar com as suas próprias sombras, para que ele possa ali ter um aspecto de evolução e de crescimento, né, nessa dimensão. E assim como nós também, de uma certa forma, a gente está nesse momento, principalmente acho que nos dias de hoje, né, nessa busca do que é positivo, do que é negativo, do que é melhor para mim, do que me faz crescer de verdade, do que não me ajuda, né, o que é realmente situações ou coisas que vão me fazer crescer de verdade, o que é luz, né? Então, isso é um aspecto de discernimento que a gente precisa desenvolver e pessoalmente, assim, por você, não porque disseram para você que aquilo é bom ou aquilo é ruim, mas você realmente, dentro de você, em todo esse processo, né, que vai passando pela vida e vai encontrando esse aspecto, né? Também no xamanismo, quando a gente fala de morte, eles também têm a ideia de que é uma passagem, né? Então, para quem está encarnado, eles chamam de linha vermelha da vida, e para quem está desencarnado, seria a linha azul da vida. Então, quando também existe uma morte física, eles falam que a pessoa vai para a linha azul da vida e ela segue em outro caminho. E existe também essa compreensão, né, da necessidade da nossa transformação também em alguns aspectos para que a gente ponha algumas coisas na linha azul para que a nossa linha vermelha seja mais saudável, né? E aí fica então a reflexão para vocês nesse dia do que precisa para vocês encerrar, né, esses ciclos, situações onde são ciclos repetitivos que você está vivendo e que não são para o seu bem maior. E aí, o que você precisa fazer para que tudo isso se transforme e que você possa trazer uma nova consciência, um novo pensamento, né, uma nova força. Então, usar o dia de hoje para fazer esse trabalho de conscientização, de percepção. Então, normalmente é ideal, às vezes, até pegar um papel, uma caneta e escrevendo ali tudo que você tem vivido, né, de uma forma repetitiva e que essas situações sempre estão repetindo para você de uma forma inconsciente. E depois queimar esse papel. E aí hoje fazer uma meditação, fazer uma oração para ajudar você ali nesse processo de transformação, você conseguir entender o que precisa iluminar, né? Que partes suas você tem ali de questões positivas que podem ajudar você no seu crescimento e na sua evolução. E aí 2 mestres que vieram, né? Então vem aqui a energia de Sanat Kumara, então para ajudar você nessa força criativa. Então, você conectar a essa energia mais curativa. Diz que os Kumaras, eles vieram lá do passado em Vênus, quando a Terra estava num aspecto muito negativo, então, para ajudar a trazer mais positividade para o planeta. Então, faz todo sentido ele agora vir hoje também apoiar você para positivar mais a sua vida, para positivar mais as coisas que você está fazendo, né? E Sananda, que também é uma das formas que as pessoas têm falado sobre o Mestre Jesus, né? Então, Jesus Sananda, Jesus Yeshua, então ele tem vários nomes e um dos nomes dele seria Jesus Sananda, porque é trazer essa forma de cura e compreensão e purificação hoje
de uma forma amorosa, né? E aí, por que, né, amorosa? Existe uma linha que se fala sobre a energia crística, né? E quando Cristo ele vem para a Terra, ele faz todo esse processo da Páscoa, é quando ele tenta conscientizar os homens da energia crística, que ele representa isso, mas também que essa energia crística existe nos homens. E o que seria essa energia crística? Seria o que a gente chama de chama trina, ou centelha divina, né? E por mais engraçado que seja, interessante, vai engraçado não, interessante que seja, ele não aciona a energia crística, por exemplo, na testa, ele não aciona a energia crística dele no pulso ou nas mãos, ele aciona a energia crística dele no coração. Então, quando a gente tem um coração mais leve, um coração mais tranquilo, mais purificado, a gente consegue, de alguma forma, acessar a força dessa energia crística dentro de nós e que conecta a energia do Cristo, né? E aí a gente se torna essa força também. Então, de uma certa forma, como você pode também, nesse período, pensando em como você pode melhorar esses aspectos dentro de você, se transformar num Cristo, né? E pulsando essa força através da consciência divina, né? Então, o desafio nesse caso é purificar primeiro dentro de você suas emoções, né, os seus sentimentos, os pensamentos, para que aí seja mais fácil você acessar essa energia do seu coração, essa energia amorosa que existe, que é quando a gente chega na Páscoa e a gente trabalha toda essa energia do novo, do começo, do renascimento, né? Então, a partir da nossa centelha divina, a gente pode ativar os nossos aspectos de renascimento e cocriação e desenvolvimento, né? E elevação. Então, como que você pode fazer, né, isso hoje? Então, escrevendo lá, né, uma carta, você pode direcionar ao Conselho Kármico, a Sanat Kumara, ao próprio Jesus, e falando o que você tem passado, né, de negatividade, de coisas que estão te desafiando, e depois queima essa carta. E aí, quando você queima essa carta, imagina que esse fogo vai estar transmutando dentro de você também esses aspectos, e se permitir, né? Daí você faz as suas orações e no domingo você faz ali uma oração, mas ali voltada e focada para o teu coração. E se você tiver uma pedra, um quartzo rosa, né, um quartzo verde, que são as cores do chakra cardíaco, deixar essa pedra ali para atuar no seu sistema emocional e pedindo para que ela ajude também nesse sentido a ativar a sua chama trina, para que você consiga sentir, né, essa força dentro de você e aí espalhar para você, para sua família, porque vai estar nessa energia da chamatrina, da energia crística, né? E lembrando que são as 3 chamas, né? O amor, a sabedoria e o poder. Então, a gente primeiro precisa ativar dentro da gente o amor, depois a sabedoria e depois o poder. Se a gente faz o contrário, pode ser que a gente se perca no processo. Então, descobrir o que está atrapalhando você para ativar seu amor pessoal, o que está bloqueando você para ativar a sua sabedoria, o que está bloqueando você para ativar seu poder pessoal, né? E aí, usar essas energias. Então, esses aspectos são aspectos também xamânicos, porque a hora que você enfrenta a sua escuridão, a hora que você enfrenta os sentimentos mais negativos, é a hora que também você se torna um xamã de luz, onde você vai levando essa luz também para as outras pessoas, né? E o legal é que também lá na Hathor, em maio, dia 17 e 18 de maio, a gente vai fazer o Reiki Xamânico Estelar, né? O curso, e é um curso de 2 dias e que é exatamente esse trabalho de ativação do xamã de luz. Então, o que seria um xamã de luz? Aquela pessoa que, de alguma forma, ela superou ou ela está superando esses medos, essas culpas, esses julgamentos, para chegar em um momento onde ela consegue levar luz para ela mesma e para as outras pessoas.
E aí, quando a gente leva mais luz para o mundo, a gente pode, né, quem sabe, melhorar toda essa situação, todo esse movimento que a gente está vendo na Terra, e a gente possa ser um ser curador e co-criador também, né? Então, se você gostou dessa história, né, depois quer saber um pouquinho mais do Reiki, xamânico estelar, quer saber um pouquinho mais de como vai ser, manda uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp, no 11 96767 4841, 11 96767 4841. É um trabalho bem legal, de realmente ativar essa sua consciência e saber que você pode se tornar um ser curador, né? Curador primeiro de si mesmo, curador primeiro desses processos de escuridão, de medos, de culpas, de abandonos, de rejeições, para depois você superar isso e ajudar outras pessoas que também estão passando por essa mesma escuridão, que a gente, em astrologia, a gente chama de noite escura da alma, né? Então, é um aspecto que a gente passa nesse movimento para que nasça dali, desse processo, a luz, o entendimento, a compreensão, né? E aí você consiga dar esses novos passos. Nos dragões, quem trabalha com a chama trina é a dragona branda e o dragão pink, né? Então, exatamente porque tem a ver e tem tudo ligado a essa energia do amor. Então, através da energia do amor que eu ativo as outras forças, né? E aí, apoiando nesse momento para que você ative a sua energia do amor, para que você possa trazer as outras coisas. Lembrando que amor não é naquele amor mais infantil, mais, né, olha, se você me ama, eu faço tudo por você, você faz tudo por mim, mas é num amor mais compreensivo, entendendo o processo e o momento do outro, né, o momento que as consciências estão, mas também entendendo que você pode trabalhar essa aceitação para que venha uma outra forma de lidar com as realidades, com o momento, sem tanta dor, sem tanto sofrimento, né? Acho que isso é muito importante. E aí, nesse dia de hoje, fazer essa reflexão, ajudar você a realmente pensar em quem você pode se transformar, né? Então, morceguinho, né, falando da energia da morte e nascimento. Então, que transformação que você pode trazer hoje através dessas energias e que quem você pode ser a partir de hoje ou a partir desse período que você quer ser para esse ano, né? Então, será que você está sendo exatamente a pessoa que você gostaria? Será que você está construindo quem realmente você gostaria de ser? Talvez seja um momento de realmente fazer essa reflexão, né? E aí, se você sentir, fazer sentido para você também, sentir que é um chamado para você, vem fazer o Reiki com a gente, que vai ser bem legal, muito interessante. Então, a gente vai vibrando hoje as energias para esse momento de purificação e reflexão. E trazendo as forças de Sananda, Sanat Kumara, Jesus. E que às vezes o nosso caminho, principalmente nesse caminho, quando a gente está, né, na fase da morte e renascimento, eu acho que talvez seja um dos pontos mais desafiadores, além do início, né, que é quando a gente entra em negação. Pode ver que toda a primeira jornada a pessoa entra em negação para depois ela entrar na jornada mesmo de fato. Então, mas, não, isso não é para mim, isso não... não vai ser bom para mim, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Então, normalmente, antes da gente começar a acreditar realmente que aquilo é o caminho, que isso vai te ajudar, que você sente que isso é um processo, depois do chamamento, normalmente a gente tem um processo de negação. Isso para todo mundo normalmente acontece. E aí depois essa parte da morte e renascimento, que é quando você está no caminho, né, já está fazendo todo
um processo, um crescimento, uma evolução. E aí o universo ele te chama para fazer uma transformação, né? Na astrologia eu associo essa energia à energia de Escorpião. Então, normalmente Escorpião é aquele ser que sempre está fazendo morte e renascimento, né? E quando você conversa com pessoas de Escorpião, eles sempre têm uma história ou de vida que eles precisam ali, por exemplo, aprender a autocura, então passam por uma doença muito complexa ou passam por perdas muito difíceis, porque eles na vida já escolheram, de alguma forma, aprender a se refazer, a se reconstruir, né, a subir como a fênix. Então, o nosso desafio é exatamente essa energia agora de Escorpião nesse momento. Não estamos em Escorpião, estamos em Touro. A gente vai entrar em Touro ainda, né? Mas nesse processo de transformação, no sentido de realmente buscar ali dentro de você o que precisa ser transformado, o que precisa ser mudado, o que você pode fazer que pode melhorar, né? Então, essa é a pergunta para você hoje. O que você faria que poderia mudar tudo? E realmente você conseguir transformar e trazer uma coisa bem bacana para a tua vida, né? Numa grande transformação. Então fica essa pergunta para você, né? Esse convite para fazer essa reflexão no dia de hoje, principalmente porque o mais importante é o que a gente consegue transformar dentro da gente, né? E aí ser aquela referência, ou ser aquela coisa que a gente gostaria de ser de verdade, né? Então, que você consiga se transformar na melhor versão de você mesmo. Lembrando, pessoal, que a gente também tem o podcast, tá? Então, com a Ju e a Débora, a gente tem um podcast bem legal, Spaco Hathor, tudo junto, que segunda-feira tem um episódio bem legal, assistam. Também, se você quiser continuar vendo a gente, quer saber mais do curso, entra lá no nosso Instagram, o Hathor_Spaco, tudo junto, Hathor_Spaco, que você vai ter lá informações sobre o curso. E quer participar dos nossos eventos, manda um WhatsApp pra gente no 11 967 67 48 41, 11 967 67 48 41. Ali você vai estar sabendo de todas as coisas que a gente está fazendo nessa semana e principalmente levando bastante alegria e luz para todo mundo, né? E para a gente mesmo, né? Então, que seja essa semana uma semana de renovação e de transformação para todos vocês, tá bom? E que realmente seja para você um momento de grande transformação, para que coisas maravilhosas cheguem na vida de vocês, tá bom? Gente, ficando por aqui, um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.